está lá o Velho Testamento para conhecimento da sombra que levou até Cristo e o Novo Testamento, que é a nova aliança do Senhor para com toda a humanidade, para aqueles que crerem que Jesus é o seu Filho, nosso Senhor e Salvador. E tem lá um plano de vida eterna. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz a essa vida eterna. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos como a tua igreja, a igreja bíblica, uma igreja que está dentro de nós, nos corações. Não são prédios, não são construções, não são denominações. É uma igreja onde nós somos o templo do Espírito Santo, uma igreja espiritual, um tijolinho dessa igreja edificada pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor abençoe agora o irmão Sérgio Feijó, que vai trazer a mensagem da tua palavra, da verdade, da tua vontade, a fim que possamos conhecer os seus mandamentos e obedecer, temendo ao Senhor e respeitando e reverenciando como nosso Deus. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Boa noite para todos. Obrigado. Boa noite, querido. No trem mais uma vez. Já estou no trem, tá? Só por saber. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Uma ótima oportunidade para estudarmos ainda mais a palavra, né? Que esse curso é especial, né? Eu não sei se é o mesmo, eu já fiz esse curso há alguns anos, imagino que seja. E acho que toda oportunidade que nós temos para conhecer a palavra, a gente deve aproveitar, né? Ainda estou aqui aceitando alguns irmãos que estão chegando, tá? Por isso que às vezes eu dou uma paradinha aqui. Muito bem. Bom, um grande abraço a todos. E quem se lembra aí dos temas passados? Nós tivemos 4 encontros falando de um tema, não é? Quem se lembra aí dos temas para lembrar, para estar trazendo aqui para todo mundo? Quem lembra? Ninguém lembra? Discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus, Irene, exatamente isso. E alunos também, né? Alunos, né? Isso, exatamente, que somos alunos de Jesus. A Sandra também está certíssimo. Bom, irmãos, nós falamos sobre a importância de ser discípulo de Jesus, que não é só ser seguidor, né? Discípulo é aluno dele, aquele que aprende de Jesus, aprende seus ensinos, e todos esses ensinos são para nos conduzir à vida eterna, a gente sabe disso. E motivado por isso, e a procura de tantos irmãos, né, foi um dos estudos que nós participamos, que houveram um maior número de manifestações. Muitos irmãos. Tem alguém aí com o microfone ligado? Deixa Tiago, fecha o Tiago aí. É o Tiago, tá. Acho que já fechou, né? Muito bom. Então, assim, foi um dos encontros que nós tivemos de maior manifestação, pelo menos o feedback, né, o retorno que muitos irmãos me deram e uns aos outros me chamou muito a atenção. E nós estamos vivendo, né, dias difíceis para os seguidores de Jesus. Por que difíceis? Né? Não é o que a gente sente, né? Nós estamos vivendo dias emocionais, eu digo até que bem tranquilos, né? E toda vez que a gente vai falar alguma coisa, irmão, a gente tem que comparar. E a gente precisa encontrar uma fase na vida cristã para a gente comparar. Então, qual é a fase em que os cristãos mais se fortaleceram? Qual foi o momento na história onde os cristãos mais pregaram o evangelho, mais falaram de Jesus? Qual foi o momento na história humana, né, depois de Jesus, é claro? Qual foi o momento depois de Jesus Cristo em que os discípulos se fortaleceram tanto, se multiplicaram tanto e eram tão fortes?
Não sei se você já fez essa pergunta, irmãos, mas baseado na história, no relato da história, nós podemos afirmar que o primeiro século foi um momento na história muito importante. O primeiro século foram aqueles momentos depois da ressurreição de Jesus. E essa história, ela foi escrita no livro de Atos. E cada uma das cartas que os escritores do Novo Testamento desenvolveram, que escreveram, confirma essa história. Né? E é muito importante para nós cristãos ter esta certeza, ter este conhecimento. E, olha, nós temos aqui muitos irmãos que, independente dos cursos que fizeram, independente se tem faculdade ou não, independente da quantidade de livros que se lê, mas nós sabemos que para conhecer Deus é preciso desenvolver a leitura. Isso é muito importante. Desenvolver a leitura. Porque é a maneira que nós temos para conhecer Jesus Cristo por meio da leitura. E verdadeiramente, quem tem muito interesse em conhecer melhor Jesus, saber o que ele pensa, saber quais são as vontades dele em cada situação da vida, é preciso ler. Se você não tem uma boa visão, se você, no sentido de olhos, se os seus olhos precisam de óculos ou enxerga mal, sempre tem alguém que você pode pedir para ler para você. Se você tem qualquer dificuldade para ler, sempre tem um irmão ou alguém para lhe ajudar. E eu conheci pessoas, inclusive, que não sabiam ler e escrever, o que o mundo chama de analfabetismo. Mas essas pessoas ficavam pedindo para parentes e amigos fazer leituras para elas. Nós temos hoje aplicativos nos tablets e celulares, aplicativos da Bíblia, tá? Que inclusive você tem acesso a muitas linguagens, né? Muitas versões da Bíblia. E eu só sei, irmãos, que nunca foi desculpa para ninguém deixar de conhecer melhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós precisamos nos empenhar cada vez mais. E os nossos irmãos, os primeiros cristãos, aqueles que que chegaram até o Evangelho a partir da pregação de Pedro, né, os judeus, que lá no dia de Pentecostes, né, naquele dia, naquelas semanas de muita festa do povo judeu, onde judeus espalhados do mundo todo foram para Jerusalém comemorar a Páscoa, ficaram lá 50 dias a mais depois da Páscoa, lá na cidade de Jerusalém, numa grande festa judaica, onde eles se lembravam que Deus libertou eles do Egito, da escravidão, dos 400 anos no Egito. E ali, naquele momento muito especial, o Senhor Jesus Cristo enviou para ficar aqui no mundo permanentemente o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha muitas atuações no mundo. Ele já nos visitou várias vezes. Na história antiga, antes de Jesus Cristo, na época de Moisés, de Abraão, na época dos profetas. O Espírito Santo, ele tinha papéis específicos e sempre vinha aqui para orientar. Inclusive, ele mesmo inspirou Moisés a escrever os primeiros livros da Bíblia. Mas, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, Jesus enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco permanentemente, habitando em todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que têm fé e são batizados, para fazer morada no ser humano, para cumprir uma profecia do Velho Testamento de que Deus habitaria
no meio do seu povo e nos corações e nas suas mentes. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos que nós somos templo do Espírito Santo. Mesma coisa ele fez com a igreja em Corinto. Então, nós temos o Espírito Santo. Mas não há dúvida, irmãos, de que no começo do cristianismo, os primeiros cristãos que foram batizados lá na cidade de Jerusalém, e foram muitos, a Bíblia fala de milhares de pessoas convertidas. Milhares de judeus, lá, né, no início da igreja, milhares e milhares de judeus se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram por ter sido responsáveis pela morte de Jesus na cruz. Eles se converteram e foram assim batizados. Um discípulo batizando o outro discípulo e centenas e milhares de pessoas batizadas no mesmo dia. Mas não foi muito fácil para esses irmãos. Primeiro porque os primeiros convertidos eram judeus, eles eram habituados a toda a lei de Moisés. Então, não foi muito fácil para Pedro, não foi muito fácil para Mateus, não foi muito fácil para os primeiros apóstolos, primeiros porque depois veio Paulo, né, e depois Judas, por conta da sua morte, entrou Matias, mas para os apóstolos, aqueles homens preparados por Jesus Cristo, ensinaram para os judeus que a lei de Moisés já não podia mais nortear, nem ser cobrada deles. Não foi um evangelho muito fácil de ser pregado. Mas eles eram muito fortes. Bom, primeiro porque eles viram com os próprios olhos Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus foi o maior de todos os impactos que eles podiam ter. E todos os seguidores de Jesus, logo após a sua morte, ficaram amedrontados. Alguns provavelmente devem ter se perguntado: e agora que Jesus morreu, o que a gente vai fazer? Não é? E nós sabemos que eles estavam trancados, né? Os apóstolos especialmente estavam trancados numa casa. Imagino as conversas que aqueles homens e mulheres tinham, né? E os cristãos poderiam estar se sentindo perdidos. Mas o fato mais importante da vida deles foi ver Jesus entrando naquela casa, depois de morto, já no corpo ressurreto, entrando naquela casa, ainda pelas portas fechadas, como se fosse um fantasma, né? Passando pela parede, porque um espírito não é limitado por nada material. E quando Jesus apareceu, já foi um grande impacto para a vida deles. Ver e conversar com Jesus durante os 40 dias depois da ressurreição, isso está citado lá em Atos capítulo 1, que Jesus ficou com seus apóstolos 40 dias falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina o que Jesus não veio falar para eles, não é? Jesus ficou 3 dias no mundo dos mortos, né, no Hades. Todos aqueles que morreram antes de Jesus puderam vê-lo. Os que foram condenados e os que estavam reservados para salvação lá no mundo dos mortos viram Jesus chegando lá e dizendo: olha, eu sou o Messias. Vocês morreram confiando que eu viria. E para vocês que não confiaram na palavra do meu Pai, que estão próximos, né, da condenação, eu estou aqui também, para que vocês saibam que Deus, ele cumpre sua promessa. E esses 3 dias lá no mundo dos mortos, né, narrado por alguns textos da Bíblia, chega até a citar que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Jesus foi lá para dizer e explicar tantas coisas. E depois desses 3 dias, né, Jesus veio para a Terra ainda e ficou 40 dias conversando com homens e mulheres, ensinando, e rasgou o verbo e disse, imagino eu, e disse para eles sem nenhum mistério mais. E por causa dessa aparição, por causa desses dias,
nenhum daqueles mais tinha qualquer medo ou qualquer dúvida. O fato deles terem visto um morto ressuscitado, conversando com eles, e não era qualquer morto, era o próprio Senhor dos Senhores, né, o Filho de Deus, ter vindo e ter falado com eles durante aqueles dias, os tornou cristãos muito fortes e decididos. E eles estavam completamente preparados para dar suas vidas por causa do Evangelho. E eu sei que se nós estivéssemos lá, vivenciado isso, provavelmente teríamos ficado muito mais fortes do que somos hoje. Se nós não conseguimos enxergar Jesus vivo ainda e presente aqui, provavelmente a nossa fé não é tão forte. Eu tenho algumas pessoas que eu amo nos túmulos hoje. E se essas pessoas ressuscitassem e aparecessem para mim, eu acho que mudaria muitas coisas na minha vida. E Jesus mostrou-se ressurreto para mudar a vida daqueles homens e mulheres. E não foi somente para os 12 que ele apareceu. Ele apareceu a muitos, milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Jesus apareceu para aqueles homens no caminho de Emaús, e depois eles disseram, né, que eles foram conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, e depois que Jesus falou algumas coisas para eles, e sumiu da presença deles, um virou para o outro e disse, olha, não é à toa que os nossos corações estavam ardendo enquanto ele nos falava. Entende? Então, o mundo, todos os discípulos de Jesus, os seus apóstolos e muitos dos discípulos viram Jesus ressuscitado. E eles viam depois disso, né? E eles viam depois disso muitas pessoas fazendo milagres. Os apóstolos continuaram ressuscitando mortos, curando cegos, aleijados, mudos, surdos, curando pessoas de toda sorte de enfermidades. E a Bíblia diz ali no finalzinho de Marcos, né, que a palavra de Deus ia sendo confirmada por eles. Eles não tinham nada escrito, né? Aqueles primeiros cristãos não tinham esse livro impresso como a gente tem hoje, tá certo? No mundo todo, o livro mais lido do mundo. Nenhum outro livro é produzido como a Bíblia. E aqueles homens e mulheres estavam vendo a palavra de Deus sendo confirmada. Mas não era só alegria. Eles tiveram muitas e muitas perseguições por causa disso. Falar de Jesus Cristo incomodou muito dos judeus e incomodou muito dos romanos. Primeiro, incomodou muito os judeus, que não aceitavam Jesus Cristo da maneira que ele veio. E logo em seguida, depois de alguns anos, os romanos começaram a se sentir muito incomodados pelo crescimento do cristianismo. Então, em nenhuma época da história, os cristãos foram tão fortes. E eles tinham que ser muito fortes para nós conhecermos essa verdade. Se aqueles irmãos não tivessem resistido à espada, não tivessem resistido à morte, sem negar Jesus Cristo, provavelmente eu e você não estaríamos aqui e não teríamos mais esperança nenhuma. Mas eles precisavam ser fortes. Eles precisavam de dons naquela época. Eles precisavam de muitos milagres para confirmar a palavra. E assim que a palavra foi se confirmando, e alguns outros discípulos e discípulas vieram chegando e foram escrevendo tudo aquilo que eles vivenciaram. E essas cópias dessas cartas escritas, um escrevendo para o outro, contando sobre o que viu Jesus fazendo, essas cartas iam sendo copiadas, essas cartas iam sendo distribuídas, e não tinha mais como parar esse processo. E os cristãos invadiram toda a terra, como havia sido predito. Todas as 4 partes do mundo receberam o Evangelho. O mundo todo ficou sabendo do Evangelho. É claro que alguns países, com o tempo, começaram a fechar suas portas para o Evangelho. Se naquela época Roma já era contra os cristãos, imagina depois
depois que o Império Romano caiu definitivamente. Mas, Sérgio, por que você está falando isso? É porque nós vivemos dias hoje mais tranquilos com relação a perseguições. Os nossos problemas, eles são tão pequenos, né? Eles são tão pequenos diante dos problemas que os nossos irmãos enfrentaram. Hoje nós temos uma grande liberdade, né, de pregar o Evangelho. Hoje nós temos acesso, né? A gente tem acesso a muitas informações. Hoje nós temos Bíblias impressas no mundo todo, né? Só um segundo, irmão, por favor. Então, hoje nós temos tanta facilidade, irmãos. Nós temos a Bíblia em várias versões. Hoje nós temos Bíblias de graça. Hoje nós temos lives aqui, nós temos acesso a tantas coisas que os nossos irmãos não tiveram. Eles se alimentavam quando um pregador falava. Quando o apóstolo Paulo ia pregar o evangelho numa determinada cidade, por exemplo, Pedro, eles varavam à noite ouvindo aquele homem. Quando eles recebiam uma carta, imagina eles recebendo uma carta como a carta aos Coríntios, né? Imagine a igreja na cidade de Corinto com milhares de irmãos, não é? Alguém recebia essa carta e dizia assim: irmãos, venham se congregar hoje porque a gente recebeu uma carta do nosso irmão Paulo. E imagine aquela multidão de pessoas e aquele irmão lendo as escrituras, lendo ali a carta de Paulo para os Coríntios. Primeiro que não devia ser muito fácil, né? Receber a carta de Paulo repreendendo eles de tantos pecados. Dizendo para eles não se dividirem. Não ficarem dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu de Apolo, né? Lendo lá que dizia assim, por acaso foi Pedro, ou Paulo, ou Apolo, e vocês foram batizados no nome deles? Vocês são de Jesus, parem de seguir homens, não é? Parem de ficar criando grupinhos. Imagine lendo na própria carta, publicamente lá, dizendo que o enteado, né, de uma mulher estava tendo relações com ela, enquanto o pai não estava em casa. Não é? Imagine eles recebendo mensagem dizendo que eles estavam tomando a ceia toda errada, que as ofertas deles não estavam certas. Então, esses irmãos precisavam ser bem humildes para ouvir essa carta de Paulo e se tornarem humildes. E parece que aqueles irmãos do primeiro século, eles estavam bem preparados para ouvir as mensagens de Deus. Eles tinham sede de ouvir a palavra de Deus, porque para eles era a salvação deles. Então eles gastavam muito dos seus dias, do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que nós vivemos mundos diferentes hoje. Hoje nós podemos dar todas as desculpas de trabalho, de tarefas, de afazeres, mas aqueles irmãos também tinham que sobreviver, eles também tinham que trabalhar. Eles não tinham ônibus, aviões, eles não tinham telefone celular, não tinham TV, eles não tinham nada do que nós temos. Então, o que eles tinham eram as cópias, que nem era muito fácil, nem barato para se copiar uma cópia daquela em papiro, que era um material caríssimo. Então, eles recebiam uma cópia e eles ficavam lendo, e muitos irmãos e irmãs chegavam e falavam assim, lê para a gente, por favor, leia tudo. Aqueles irmãos tinham que ser fortes para enfrentar a grande perseguição aos cristãos que aconteceria a partir do ano 100, a partir do ano 90, sendo um pouco mais específico. Porque Apocalipse, ele revela que aqueles irmãos do primeiro século, especialmente alguns lugares onde a igreja mais crescia, que era na Ásia, a igreja onde não eram só judeus, mas gentios, sofreria grande perseguição de Roma. Dizer que era cristão era para morrer, e mortes muito cruéis. Quantos cristãos não foram levados para Roma para serem jogados na arena e serem devorados por animais, serem mortos por gladiadores? E a própria história conta que os cristãos faziam a iluminação da cidade de Roma como tochas vivas, né? Aqueles irmãos, eles tinham tanta força. E eu estou dizendo isso, irmãos, para essa nova série de estudos que nós vamos ter a partir de hoje, tá certo? Em que a gente vai ter a oportunidade especial de buscarmos, né? Eu estou abrindo aqui
de buscarmos os ensinamentos, as lições mais importantes de Jesus Cristo para a nossa vida. Para que nós nos tornemos tão fortes quanto os cristãos do primeiro século eram. E eu não tenho dúvida de que hoje nós entristecemos muito a Deus com a nossa fé, que muitas vezes cai por conta de pecados pessoais, por conta de tribulações, de dificuldades, de coisas na vida que nem sempre dão muito certo. E aí a nossa fé baixa o nível, a nossa fé esmorece. E eu não estou falando só com vocês, não. Isso é a começar em mim. A gente já tem falado muito disso. E nós precisamos olhar para os avisos que a Bíblia já trazia para a gente naquela época. Quando a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, né, dentro do contexto, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ali tudo, vários textos da Bíblia estavam falando para aqueles irmãos, para cada geração que viria depois deles, para a gente não se conformar com o que esse mundo nos oferece. Não nos conformarmos com esse tipo de cristianismo que a gente vive hoje no século XXI. Onde a gente vê se cumprindo o que Jesus disse, que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Onde o próprio Senhor Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, de que a porta era estreita e poucos acertam com ela. Tem muita gente que tenta, mas erra. E não pense você que Deus vai salvar todos. Essa é a vontade dele. Mas ele disse que nem todos se salvariam. E esse é o nosso esforço. Por isso, nessa nova série de reflexões sobre a palavra de Deus, eu quero encorajar todos os irmãos aqui a gente rever a nossa fé. Então, eu estou chamando todos para... eu não sei se você tem alguém para discipular você. Eu não sei se você teve alguém para estudar com você pessoalmente. A gente já falou disso nos 4 encontros que nós tivemos. Porque o discipulado que Jesus ensinou é pessoal. É pessoal. É conversar individualmente com as pessoas. Porque tudo que nós fazemos são coisas boas. O curso que o irmão Giovanni está citando agora e já divulgando, tá certo? Deixa a Bíblia falar, é um curso que, acima de tudo, é individual. Maravilhoso. Tudo que pudermos estudar, as lives, com esse grupo todo que a gente está aqui, eu acho que nós temos aí quase 40 irmãos aqui participando. Isso é bom, irmãos. Escola dominical, né? A escola bíblica dominical, muito bom, precisamos ter. Participar de tudo que é estudo em grupo. Mas, irmãos, nem sempre num estudo em grupo, coletivo, você tem as respostas individuais que você precisa. Então, esse meu chamado para vocês hoje, para essas próximas aulas, é para que você pegue esses estudos, esses temas que vamos falar, e estude para você. Venha com um caderno, tá certo? Se você quiser, eu vou disponibilizar todo esse material, vou entregar para o irmão Giovanni, para o irmão Avaí, para eles divulgarem para os irmãos que se interessarem, postar nos grupos, tá bom? Eu não sou muito de preparar slides, mas nesse eu vou fazer questão de estar entregando os textos, os slides, para você abrir esses slides, irmãos, e estude para você. Imagine que é o próprio Jesus que está ensinando você individualmente. Mas algo que é essencial, irmãos, e que faz falta hoje na igreja de Jesus, são os estudos individuais. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: alguém estudou comigo individualmente? Eu pude compartilhar antes do meu batismo, eu pude compartilhar a minha vida, os pecados que eu teria que enfrentar, as dificuldades que eu teria que enfrentar. Eu tive alguém que me discipulou, que fez de mim um discípulo e me ensinou a guardar todas as coisas que Jesus ordenou para ele?
E muitos irmãos me procuraram dizendo, não, eu tive muitos estudos em grupo, foi importante para minha conversão, mas eu tinha muitos problemas pessoais que eu não consegui resolver e continuo com esses problemas hoje. Porque nem todos conseguem enfrentar as suas próprias dificuldades, suas próprias tentações e serem resolvidos isso. Muitas pessoas conseguem, mas não é o plano de Jesus que as pessoas caminhem sozinhas. É por isso que Jesus ordenou e esse ensinamento precisa ser restaurado hoje na igreja. Quando Jesus diz, indo pelo caminho da vida, essa é a expressão mais correta ali de Mateus 28, tá? O id ali está no gerúndio. É um tempo do verbo de continuidade. Então ali seria indo, né? Ou seja, andando, caminhando na vida, indo, façam discípulos. Ele usa dois verbos, fazer, ajudar a construir, disciplinar, que é discípulo. Façam esses discípulos e depois que essas pessoas já se tornarem discípulos de Jesus, batize essas pessoas. Não no seu nome, não na sua vontade, nem do seu jeito, mas em nome, da forma como o Pai, o Filho e o Espírito Santo ensinaram. É isso que quer dizer. Essa coisa de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não é uma frase sagrada. Essa é uma frase que significa que você está batizando alguém, não do seu jeito, mas em nome, do jeito, com a autoridade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram para que essas pessoas fossem batizadas. E aí ele continua dizendo, e ensine essas pessoas, ensinando, tudo no gerúndio, e ensinando essas pessoas todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu espero, irmãos, que eu, nesses encontros, junto com vocês, a gente saiba quais são todas essas coisas que Jesus ordenou. Porque nós não podemos dizer, a vontade de Deus é uma só, porque não é não, existe a vontade de Deus para cada área da vida. Qual é a vontade de Deus sobre namoro? Qual é a vontade de Deus sobre casamento? Qual é a vontade de Deus sobre nosso dinheiro? Qual é a vontade de Deus sobre frequentar a igreja? Qual é a vontade de Deus sobre fazer amigos? Qual é a vontade de Deus sobre o seu trabalho? Qual é a vontade de Deus sobre sua conduta? E é isso que Jesus quis dizer. É um trabalho longo, irmãos. Se alguém quer ser batizado, tem que se comprometer de aprender depois do batismo todas as coisas. Não pode parar o processo. O processo antes tem que ser muito sério e o processo depois do batismo tem que ser mais sério ainda, para que a gente tenha irmãos tão fortes quanto nós tivemos no primeiro século. E hoje, especialmente, eu trouxe a base de todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a minha proposta para todo mundo a partir de hoje é: compre um caderno, separe um caderno. Olha, a gente tem irmãos que são bons exemplos nisso. Eu não sei quantos aí. A gente sempre escuta falar o irmão Edivaldo falando que ele anota tudo, e eu sei que ele anota tudo mesmo. A gente até já brincou uma vez, dizendo assim, quanto vale, né? Quem quer comprar, fazer um leilão aí dos cadernos do irmão Edivaldo. Mas é isso, irmãos, nós precisamos anotar. Eu vou mandar os slides para todo mundo que quiser. Pegue isso e anote no caderno a sua dificuldade individual nas áreas mais importantes da sua vida. E eu vou dizer quais são elas daqui a pouquinho, tá certo? Então, trate esses estudos como pessoal. Nós estamos em grupo. Não dá para ajudar cada irmão individualmente aqui. Eu já estou fazendo isso com alguns irmãos. Já fizeram isso comigo. E nós precisamos ter contato pessoal com os irmãos. Se um irmão ou irmã na sua congregação nunca teve um estudo pessoal entre ele e um professor, entre ela e uma professora, pode ter certeza absoluta que essa pessoa tem falhas na vida dela que precisam ser corrigidas. Não tenha dúvida disso. Senão o Senhor Jesus não teria ensinado sobre discipulado individual. Não pense porque você tem uma reunião na casa dos irmãos, como todo mundo vai daquela família, que você está respondendo às perguntas e às necessidades individuais. Até mesmo como casais, a gente sempre tem que estar atento a isso. Tá bom? Então, aproveitem esses encontros. Hoje é só uma introdução.
mas aproveite esses encontros para você crescer espiritualmente. Tá certo? Isso é essencial. Eu quero ler aqui um texto bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia, desculpa, segunda epístola de Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha que texto. Eu vou ler aqui na revista e atualizada, tá? Porque eu acredito que a grande maioria das pessoas estão usando ainda a revista atualizada. Depois eu queria ver até se os irmãos me dissessem depois qual a versão que você tem usado. Eu tenho gostado muito de usar a nova versão internacional, tá? Ela tem uma revisão boa de 2023, ela é bem atualizada e eu acho que ela está bem próxima do que a gente precisa. Mas eu vou ler agora na versão revista e atualizada. Vamos lá. Visto como seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e a um alto padrão de comportamento. É a palavra piedade. Vou ler de novo. 2 Pedro 1:3. Visto como pelo seu divino poder, Deus nos tem dado, nos doou todas, não algumas, mas todas as coisas que podem conduzir à vida. Né? Nos conduzir à vida, nos levar até a vida eterna, através da vida que vivemos aqui, e a piedade. Piedade no sentido de uma vida de excelência. Essa é a raiz da palavra. Tem uma vida de excelência no comportamento. Sabe aquela pessoa que tem um comportamento de excelência? Ela é madura, equilibrada, sensata, fala aquilo que convém, é abundante na forma de se comportar, tá certo? A postura dela é uma postura de alto padrão, como Jesus ensinou. Aí ele diz, através de quê? Pelo conhecimento completo. Você percebe, irmãos, que ele usa palavras de totalidade? Primeiro ele diz, nos têm sido doadas todas as coisas. Agora ele diz, pelo conhecimento completo de Jesus Cristo. Não é? Que quem é aquele que nos chamou para a própria vida, para a própria glória e virtude. Ele usou a palavra virtude 2 vezes. Ele está dizendo que Deus nos doou tudo que nós precisamos, tá certo? Ele nos doou tudo que nós precisamos para termos uma vida íntegra, para sermos corretos, sensatos, exemplares na vida. E ele diz aqui, como que nós vamos conseguir viver uma vida desse jeito? Tendo conhecimento completo de Jesus Cristo. Porque ele nos chamou para a sua própria glória, né? A sua própria maravilha, sua própria forma e também a maneira como ele se conduziu na vida. Nós devemos seguir os padrões de Jesus Cristo para a vida. Então aqui diz que nos foi doada tudo que a gente precisa, mas através de quê? Pelo conhecimento completo de Jesus. Olha, a gente vem falando disso já várias vezes. Quanto mais você conhece uma pessoa, você é capaz até de adivinhar o que ela vai dizer. Daquela pessoa que se convive tanto, eu tenho certeza que o irmão Fernando e a Helena, eu tenho certeza que eles estão convivendo junto há tanto tempo, que eu tenho certeza que quase que eles adivinham o que ela vai falar. E eu imagino que a Helena até evita falar esse conhecimento que a gente tem, sabe? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você sabe identificar a vontade dela. Olha, eu e a Shirley, nós brincamos muito com isso. Porque a Shirley vira para mim e fala assim, mas você sabe o que eu prefiro? E aí eu brinco assim, não, mas você sabe do jeito que eu gosto. Né? E
E sabe, irmãos, conhecer Jesus Cristo, o que ele pensa, para que a gente o imite, para que a opinião dele seja nossa também, isso vai transformar muitas coisas nas nossas vidas. O texto continua dizendo assim, versículo 4. Conhecimento, né? E depois ele diz que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para sermos iguais a ele. É isso que ele está dizendo. Versículo 4. Pelas quais, né? Pelas quais. Quais o quê? Pelas quais virtudes nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quanto mais nós somos participantes da natureza divina, mais seremos participantes da natureza da terra. Por isso mesmo, vocês devem reunir todo o seu esforço, toda a sua diligência e juntar, associar com a sua fé esse alto nível de comportamento. Com este alto nível de comportamento ou virtude, o seu conhecimento. Junte com o conhecimento o domínio próprio. Numa geração que as pessoas não gostam de ter domínio próprio, não se esforçam para ter domínio próprio. É uma geração que é fraca. Nós vivemos uma geração fraca de emoções, que sofre emocionalmente, que não tem domínio próprio, que não sabe se controlar. Essa é a geração que a gente vive. E depois ele diz mais, com o domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Olha, só aqui, irmãos, nós temos algumas palavras que podem mudar tudo na vida da gente. Ele dá um segmento de palavras que precisam estar juntos na vida do cristão. Para quê? Para a gente enfrentar todas as dificuldades que nós temos na vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E é por isso que, por conta desse texto, que a gente vai ter uma série de estudos com base nas áreas da nossa vida. E como nós precisamos, ou como nós podemos fazer a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Algum irmão pode me dizer a hora aí, por favor? 8h55. Pronto, nós temos 5 minutos. Eu vou fazer uma apresentação agora de um slide que eu acredito que todo mundo pode aprender também. Deixa eu colocar aqui, só um segundo, por favor. Deixa eu abrir. Só um minuto. Eu estou aqui compartilhando minha tela com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Muito bem. As grandes lições de Jesus Cristo para a sua vida, para a minha vida. Bom, primeiro, o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que serão os primeiros estudos que a gente vai ter, é sobre o quanto você confia na Bíblia. Pode parecer simples, mas obedecer a Bíblia é uma grande dificuldade dos cristãos. Primeiro, por desconhecer a Bíblia. Tá certo? Mas aquela geração de cristãos fortes do primeiro século, eles conheciam a Bíblia porque decoravam, memorizavam. Tem alguém com o microfone aberto aí, eu não sei quem é. Só confere por causa do barulho, tá bom? Irmão do William. Muito obrigado. Então vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz toda a Escritura. Né? Ele quer dizer o que com isso? De que há coerência na Bíblia. Então, cada parte da Bíblia fala uma coisa só. Não adianta nós pensarmos que a Bíblia fala uma coisa em uma parte, na outra parte muda. Não, ela é coerente. Por isso que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus porque ela sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então, quando ele
trabalhou para que as pessoas escrevessem a Bíblia, é porque ele estava pensando naquele problema pessoal que você tem. Cada um de nós tem suas dificuldades íntimas e pessoais que é só você e Deus que sabem. Precisamos, e você precisa, encontrar na Bíblia qual é o texto que Deus vai te ensinar sobre esse seu problema individual. Porque às vezes, irmãos, nós estamos num estudo que não dá para ser pessoal. Nós temos que falar assuntos gerais. Mas às vezes você precisa de uma palavra pessoal, que é você quem está precisando dela. Então, acredite que a Bíblia é inspirada por Deus, porque Deus sabe de tudo. E com certeza, em um pedaço da Bíblia, num versículo, num capítulo, tem aquilo que você precisa. Depois, a Bíblia diz que essa escritura que é inspirada por Deus é útil. Se a Bíblia não for usada, praticada, ela não vai servir para nada, a não ser para que você engane a você mesmo. Quando a Bíblia, quando esse versículo diz que a palavra de Deus é útil, ela é para que você a use. Se você usar aquele texto que fala do seu problema, da sua dificuldade pessoal, e você obedecer, você verá o resultado. E a Bíblia, ela vai operar em 4 áreas na sua vida para que você se torne uma pessoa perfeita. Não é? Olha só o que ele diz lá no finalzinho, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa história de cristão falar que não é perfeito é totalmente fora da vontade de Deus. Porque quem está falando isso está dizendo perfeito no ponto de vista humano. Mas perfeito no ponto de vista de Deus é isso aqui, olha. É usar a Bíblia para o ensino. Quando é que você se tornará perfeito? Quando você se deixa ensinar. E o que a Bíblia ensina? Ensina o que você não sabe. E, irmãos, se você não sabe o que Deus pensa sobre uma situação da sua vida, você não tem como melhorar. Você só vai melhorar isso na sua vida se você souber o que Deus pensa sobre aquilo. Aí você vai ter a decisão, eu sigo o que Deus pensa sobre isso ou vou seguir minha própria vontade? A segunda coisa que essa escritura deve ser usada, praticada, é para repreensão. Ou seja, a Bíblia vai mostrar onde nós estamos errando. Irmãos, nós precisamos saber onde nós estamos errando. Se eu não sei onde eu estou errando, e muitas vezes, irmãos, a gente não enxerga o que está fazendo de errado. Porque no nosso próprio modo de ver, a gente acha que está acertando tudo. Mas às vezes as pessoas que convivem com a gente estão vendo claramente o nosso erro, mas nem todo mundo tem coragem para chegar na gente e dizer, olha, Sérgio, você está errado nisso. Mas às vezes, irmãos, a gente precisa ouvir de alguém, ou da palavra de Deus, onde nós estamos errando. Eu acho que essa é a parte que a gente mais foge da Bíblia. É como a gente fala assim, não, mas eu já sei onde eu estou errando. Tá, mas você sabe, mas não sabe o que Deus pensa sobre isso. Porque Deus não está preocupado somente com o seu erro, mas Ele quer mostrar que aquele seu erro, ele está destruindo todo o resto da sua vida e talvez destruindo a vida das pessoas que você ama também. Deixa Deus dizer onde você está errado. Hebreus capítulo 12, né, ele diz que a gente precisa ser corrigido como filhos. Né? Filhos a quem o pai quer bem. Qual é o pai? Né? Qual é o pai que o filho não é repreendido? Tá certo? A Shirley mandou um bilhete aqui para mim, mas eu nem entendi sobre habilitado, né? Fala aí, Shirley. Ah, desculpe, é que eu escrevi errado aqui. Aí a Shirley tá me corrigindo aqui, tá? Que habilitado é com a letra H. Obrigado, Shirley. Foi na pressa ali, tá errado mesmo, viu? Obrigado por sua correção. Perfeitamente habilitado, irmãos, é com H aqui, tá? Eu escrevi com A, tá bom? Obrigado, Shirley. Continuando aqui. Então... Mas vai o A também, irmão. É o H e o A. Mas vai o A também. Vai o A também, né? Vai empurrar o A pela goela de todo mundo, né? Obrigado, Chico. Interessante, né, que quando a gente fala de virtude, que fala sobre coisas excelentes, a gente precisa oferecer para Deus do melhor, né? E o português correto também é muito importante, né? Falar corretamente cada dia.
O irmão Giovanni também, ele me fez uma correção também numa arte que eu tinha feito, né? Ali eu usei uma licença poética, mas o melhor é a gente sempre usar mesmo o português mais correto possível. Então, me perdoem por isso, irmãos. Eu vou habilitar aqui depois para ficar com H, tá bom? Vamos lá. A Bíblia, ela vai, no lugar de Deus, nos corrigir. Ela não apenas mostra o nosso erro, mas ela mostra qual é o caminho certo. Ela aponta a maneira certa de fazer, tá certo? E, por fim, a Bíblia nos educa na justiça, ou seja, ela nos educa no dia a dia, porque ninguém é educado instantaneamente. Nós somos educados no dia a dia. Cada dia nós vamos praticando e vamos nos tornando educados, não é, por Deus, através da sua palavra, naquilo que é justo, naquilo que é correto. E Deus não criou esse mundo para ser injusto. E ele nos criou e criou este mundo para ser justo. Mas isso só vai acontecer quando nós aprendemos o que não sabemos, enxergarmos os nossos erros, aceitarmos a correção. Eu coloquei uma outra visão sobre esse versículo aí, olha, dessa forma, olha. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, qual é o encorajamento de Deus para a gente? Tenha fé. E essa escritura inspirada por Deus, ela é útil, ou seja, pratique, permaneça na palavra de Deus. E ela é útil para o ensino. Você tem que ser honesto de que você não sabe alguma coisa para que a Bíblia possa te ensinar. Mas se nós achamos que sabemos de tudo, a Bíblia não pode nos ensinar nada. A Bíblia também vai servir para nos repreender. Então, seja humilde para aceitar a repreensão da palavra de Deus. E a Bíblia também é útil para nos corrigir, ou seja, seja dedicado para se consertar, para consertar cada área da sua vida. E a Bíblia, ela é útil para nos educar na justiça. Seja constante. E quando você se deixar ensinar, repreender, corrigir e fazer isso todos os dias, a Bíblia diz que você será um homem de Deus perfeito, uma mulher de Deus perfeita. Nós vamos lidar, irmãos, com 8 áreas da vida que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Olha, desculpe. 8 áreas da vida que nós vamos tratar nesses estudos. E os irmãos que ensinam outras pessoas, pegue essas aulas, esses temas, para você ter um segmento na hora de fazer discípulos. Entre em todas essas áreas da vida das pessoas. O mundo considera estas as 8 áreas da vida humana. E quando você for discipular alguém, ou se você quiser rever sua vida cristã, você vem trabalhar com a gente em cada uma destas áreas. A primeira área que nós vamos trabalhar é a área pessoal. É a área pessoal, sou eu. O que eu sou para Deus. Como é que o Sérgio é? O que Sérgio tem na vida dele? O que ele precisa melhorar para Deus? Como eu me sinto? Quais são as minhas necessidades, minhas tristezas, meu passado, meu presente? E quando você estiver estudando com alguém, discipulando alguém, deixa a pessoa falar sobre ela. Quem é essa pessoa? Ela é falante, não é? Ela é reservada? O que ela pensa sobre as coisas da vida é o pessoal. E muitas vezes a gente quer apresentar o evangelho e não para ouvir como é a vida daquela pessoa. E o cristianismo que só vai te salvar individualmente. Nós seremos salvos individualmente. Nós não seremos salvos porque fazemos parte de um grupo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, a vida pessoal, aquilo que você vive no seu interior, é muito importante e tem que ser considerado. Nem todo mundo é igual. E nem podemos cobrar todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. Temos que considerar isso. E quando vamos tomar ceia, né, existe ali um apelo importante que diz assim: examine-se, pois, a si mesmo. E aí depois você vai e pratica a ceia. O segundo assunto que vamos tratar da área da vida, a primeira área é pessoal. A segunda área é sobre Deus. O que você pensa sobre a vida e a imortalidade? O que acontece depois da morte? Aí o mundo chama essa área de área religiosa, mas nós, como já conhecemos a verdade, vamos falar sobre Deus, tá? É conhecer Deus. Quem é Deus? Como é que Elias orava a Deus?
Quem é esse Deus? O que esse Deus pensa? Tá? A outra parte, eu errei aqui também, irmãos, é pessoal, mas não é pessoal, não. Aqui é a área de saúde. Não, nós temos a área de saúde, tá? Saúde, família, educação, profissão, a área financeira, e essa aqui seria que área? Deixa eu ver, eu acho que eu errei alguma aqui. Pessoal, Deus, saúde, família, educacional, profissional, financeira. Ah, desculpa, Chile me lembrou aqui. Qual Chile? Social, desculpe, aí eu errei. Um lugar de pessoal aí é social, tá bom? Eu vou corrigir essas duas coisas, tá? Aquela palavrinha errada e aqui também. Então, irmãos, a vida social também ela é muito importante. É como eu me conduzo no mundo. Como é a minha vida social, tá certo? Depois vem a área de saúde, saúde física, emocional, mental. Depois vem a área da família, vai desde o namoro até os seus pais, seus primos, sua esposa, seu marido. Depois a área educacional, né? O quanto você está aprendendo, está se desenvolvendo intelectualmente. Depois vem a área profissional, como você se conduz no ambiente de trabalho, como que é o cristão e como que ele deve reagir no ambiente de trabalho. Na área financeira, sobre as nossas ofertas, o que a gente faz com o dinheiro, o que nós ganhamos, como ganhamos, tá certo? Então, estas são as áreas, né? Estas são as áreas, saindo aqui da apresentação, essas são as áreas importantes que nós precisamos estar desenvolvendo na nossa vida cristã. Vamos abrir a Bíblia sobre cada uma destas áreas para que a gente entenda a vontade de Deus sobre cada uma das áreas da nossa vida. Aproveita isso, irmãos, para fortalecer sua fé. E aproveita para você ter anotações para quando você for estudar com alguém, deixe a pessoa falar sobre essas áreas da vida dela. Ore com ela sobre essas dificuldades e mostre para ela qual é a vontade de Deus sobre aquilo que ela fala. Às vezes vamos estudar a Bíblia com uma pessoa que parece que só nós queremos ensinar para ela, a gente não pergunta e a gente não deixa ela falar o que ela pensa. E sabe, irmãos, quase todo mundo que eu tenho conversado, isso já aconteceu comigo, de alguém vir trazer a Bíblia para mim, mas não deixar eu falar. Parece que só ela tem que falar, só ela sabe de tudo, e às vezes eu quero compartilhar uma questão pessoal minha que eu tenho tanta dificuldade. E aquele estudo não era para mim naquele momento. E nós não podemos deixar de ouvir as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, ele ouvia em todos os sentidos. Eu vi você debaixo da figueira. Não sei se era a figueira que ele falou debaixo de uma árvore, mas ele é onisciente, usando o seu poder divino como onisciente, ele ouviu os pensamentos e a conversa que Natanael estava tendo com Deus. E a mesma coisa, Deus nos sonda e nos conhece. Antes que a palavra nos venha à boca, ele já... E nós, como discípulos de Jesus, estudando, discipulando outras pessoas, nós precisamos deixar as pessoas falarem e muitas vezes responder a elas de acordo com a sua necessidade. Por isso que essa série de estudos que nós vamos ter, ela visa entrar em todas as áreas da vida de um ser humano. Mas é claro que cada pessoa tem uma dificuldade numa área mais do que tem em outra. Às vezes a nossa vida financeira, ela não tem problema, mas o outro irmão tem problema na vida financeira. Às vezes nós temos dificuldade com a família, e o outro irmão não, a família dele é muito bem organizada. Às vezes nós temos dificuldade no trabalho, na nossa vida profissional, tá certo? E a gente está frustrado com aquela nossa vida profissional. E como Deus vai me ajudar nisso? Ou então eu tenho muita dificuldade de ser cristão, de demonstrar Cristo no meu trabalho. Às vezes o meu trabalho me faz pecar. Então temos que conversar sobre essas coisas para nos tornarmos seres cristãos, não somente seres humanos decentes, mas precisamos nos tornar cristãos de verdade. Irmãos, me perdoem aí esses erros, né? Meu arquivo estava corrompido, tive que fazer isso na loja, atendendo o cliente, preparando os slides, o estudo já estava pronto, mas para trazer os slides aqui para vocês hoje, né, eu tive que fazer muito rápido e vir embora,
então eu não fiz essa correção. Ainda bem que a Shirley está aqui para me ajudar, né? Me mostrando aí as coisas, que eu mandei o arquivo para ela. Mas eu agradeço a todos vocês que estão conosco e que o Senhor nos abençoe, tá certo? No decorrer desses nossos encontros, tá certo? E aproveite o máximo que você puder para você e para transmitir para as outras pessoas. Quero agradecer a todos vocês por estar conosco, especialmente a minha irmã está aqui com a minha mãe também assistindo a live, aí essa Arteira Artes, né? É o nome da empresa dela, então ela sempre entra com esse título aí. Obrigado, Sara, por estar com a gente, que Deus abençoe vocês bastante, né? E agora, irmãos, vamos encerrar, pelo menos assim, fazendo uma oração, e se vocês quiserem comentar alguma coisa, vou fazer oração para quem precisar sair, mas a gente fica aqui batendo um papo rápido, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, porque é através dela que a gente te conhece melhor. E eu quero te conhecer melhor, e eu sei que muitos irmãos e irmãs querem muito te conhecer melhor. Saber o que o Senhor pensa, saber como o Senhor se sente, saber qual é a sua vontade sobre tantas situações da nossa vida. E obrigado pelo teu Espírito Santo que nos dá essa força para te obedecermos. Que possamos ouvi-lo e atendê-lo cada dia mais. Perdoe os nossos pecados e nos ensine, Pai Santo, a alcançarmos do Senhor a graça e o favor. Te agradecemos em nome de nosso Senhor e nosso Mestre Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.